Sim, eu creio em ti.
Glória a Deus. Deus é bom, igreja. E em todo tempo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu quero orar com você por esses 12 meses que nós tivemos a graça, o conhecimento. E eu sei que Deus ele vai fazer algo surpreendente na tua vida. Que esse é o ano da multiplicação. Então eu gostaria de, antes de iniciar a palavra, que você aí onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Se você quiser ficar de pé também não tem problema. Se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Se você quiser dobrar o teu joelho também, fique à vontade. Mas nós vamos buscar o céu agora. Porque este é um ano de projetos novos na nossa vida. E eu creio que Deus vai fazer algo surpreendente. Não só na vida dos irmãos que estão aqui, mas na vida de todos que tem um laço com Deus, que tem uma busca com Deus. Por isso, em nome de Jesus, se posiciona diante de Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai querido, pelo Teu Espírito. E sabemos, ó Deus querido, que nada e ninguém pode impedir do Teu Espírito Santo agir em nossa vida, Pai. Senhor, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, porque nós cremos e entendemos, ó Pai querido, que o Senhor é Deus e pode fazer abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Senhor amado, o Teu nome será glorificado, o Teu nome será exaltado, Pai. Senhor amado, o Teu Espírito, Senhor, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Traga, Senhor, a Tua excelência, traga o Teu amor, traga a Tua grandeza, Pai querido, em nome de Jesus. Nós precisamos da Tua mão, Pai. Este ano, Senhor amado, é um ano, Senhor amado, que o Senhor tem falado ao nosso coração, que é o ano da multiplicação. Pai querido, eu creio profeticamente, Pai, que esse ano é um ano que todas as coisas vão ser transformadas para a glória do Teu nome. Por isso, ó Pai querido, em nome de Jesus, visita, Senhor amado, pelo poder da Tua palavra, pelo poder que há no Teu nome, a vida de cada um, Senhor amado, dos nossos entes queridos, da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, aonde nós estivermos, ó Pai querido, traga projetos novos, traga realizações, traga poder, traga autoridade no Teu nome, Senhor. Senhor, se há alguma coisa, Pai querido, que está oculta aos nossos olhos, seja quebrada, aniquilada e destruída pelo poder da Tua palavra. Senhor, Tu és Deus, ó Pai, que pode operar o milagre. Tu és Deus, ó Pai querido, que pode manifestar a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua autoridade. Nós cremos nisso, Pai. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, o Teu nome, Senhor amado, vai trazer a excelência para nós, ó Pai. Senhor, que esse ano seja um ano, ó Pai querido, que nós vamos viver a maturidade do Senhor. Eu creio, ó Pai querido, que Teu Espírito, Ele é poderoso para fazer isso em nossa vida, Pai, e transformar, ó Pai, o nosso interior em algo profético, Pai, para que nós possamos viver em unidade, em graça, em autoridade, em saúde plena, no nome de Jesus de Nazaré. Eu rejeito agora todo espírito maligno, tudo que não provém do Teu altar, Senhor amado, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Se alguém enfermo aqui na igreja, Pai, eu quero declarar que você é sarado, segundo as pisaduras de Jesus. Eu quero declarar nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, que a palavra, Senhor, entre no coração, na vida, na alma do Teu filho, Pai, para que eles possam entender que é um propósito do Senhor para todas as coisas, Pai, e o Teu nome, Senhor, será glorificado. Por isso, ó Pai, eu declaro no nome de Jesus, ó Pai, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ó Pai, e Teu amor, ó Pai, seja um amor transformador, ó Pai, como eles nunca viveram, Pai. Eu quero profetizar, ó Pai, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai, que nesses últimos 10 anos, Pai, que o Teu filho viveu, eu não sei quais os motivos, eu não sei quais são os problemas, mas coisas que eles nunca viveram, Pai, nesses últimos 10 anos, Pai, neste novo ano, eu creio, Pai, que eles
eles vão viver a tua promessa, eles vão viver o teu sobrenatural, ou eles vão viver o teu agir, ó Deus, de uma forma surpreendente, ó Pai, e o teu nome será glorificado. Eu trago a existência, eu trago o poder, eu trago a autoridade do reino sobre a vida do teu filho e da tua filha, porque Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que nos surpreende, ó Pai, com toda a sorte de provisão, e o teu nome, Senhor, será glorificado com toda a sorte de provisão, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, oh glória. Eu quero falar algo ao seu coração, que eu sei que Deus, Ele tem algo muito profético para a minha vida e para a tua vida, e eu quero dizer para você, iniciando, falando o que Deus falou ao meu coração, quando eu estava buscando a palavra de Deus, eu estava em viagem, e ali nessa viagem, Deus falou muito forte ao meu coração, de uma forma sobrenatural, e eu creio, amado, que tudo que Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Então quando Ele fala ao nosso coração, o Senhor é aquele que nos surpreende de uma forma gloriosa. Por isso eu quero que você já abra a palavra do Senhor comigo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, glória a Deus, olha isso, sério? Vocês estão de brincadeira comigo, hein? Jô Soares. E não é que puseram mesmo? Os irmãos colocaram Red Bull aqui para mim ficar de pé hoje. Hebreus capítulo 6. Muito obrigado, porque eu sei que hoje Deus vai fazer algo bom aqui. No capítulo 6 diz assim a palavra: portanto deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Diga para o teu irmão, maturidade. Oh glória. Sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos, e o juízo do eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Verso 4, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado aí, você já provou do dom de Deus? Aleluia. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes de quem? Do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Fala para o teu irmão assim, ainda tem coisa para Deus fazer na tua vida. Aleluia. E caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-os à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa. Diga comigo, proveitosa. Aqueles que cultivam recebem a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil ao longo e será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, falando desta forma, estamos convictos da mesma que será melhores do que a relação de vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram para com Ele, pois ajudaram os santos e a continuar ajudando-os, querendo que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão até o fim. Diga comigo, até o fim. Para que tenham a plena certeza da esperança
de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a quem? Por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que eu o abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Diga comigo: alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar a forma bem clara e natural, bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deixa eu perguntar aqui, quem é herdeiro da promessa? Aleluia, preste atenção nisso. Deus o confirmou, aleluia, com um juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, diz assim, Deus, quando promete, Ele não muda, aleluia, nas quais o impossível de Deus minta, sejam firmemente o que? Encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse, aleluia, tomar posse da esperança a nós proposta. Temos toda a esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, aonde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, oh aleluia, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Eu quero ministrar o teu coração hoje, o Deus do invisível, o Deus que muitas das vezes trabalha no profundo e no oculto na nossa vida, e muitas das vezes a gente não vê. Mas eu entendo, amado, que a Bíblia diz, e ela é bem clara nisso, que o Deus que trouxe a excelência para a nossa vida, Ele é um Deus que Ele pode mudar histórias, que pode fazer diferença quando nós cremos na fé, no poder e na autoridade que Ele tem sobre a nossa vida. O escritor de Hebreus, ele traz aqui para nós, e ele retrata duas fases na nossa vida. A primeira fase que ele retrata, amado, é a imaturidade de pessoas que traz e se posiciona diante de Deus, amado, até recebem a palavra, recebem o amor de Deus, aceitam a Cristo, mas no meio do caminho começa de novo a colocar Jesus Cristo na cruz do Calvário, mesmo, amado, Ele já estando vivo e trazendo para nós a excelência dEle. Isso, quando Ele traz isso, amado, Ele traz uma correção, e por Ele trazer essa correção para nós, amado, nós começamos a entender o propósito de Deus, porque quando Ele fala que nós temos o poder, ainda que através do Espírito Santo, que há de vir, significa que eu e você ainda não vivemos tudo aquilo que Deus tem proposto para nós. E se você não entende isso, talvez dentro do teu coração, muitas pessoas, amado, ainda não têm vivido o sobrenatural de Deus, porque dentro do teu coração, deixa de acreditar nas promessas, deixa de acreditar naquilo que Deus prometeu para si, ou seja, negligenciando a própria cruz, porque quando Cristo, Ele foi levado para a cruz, amado, havia algo sobrenatural para ser colocado através da vida dele, e quando, amado, Ele entrega, a Bíblia diz que Ele rasga o véu, e este véu, amado, Ele adentra ao santo dos santos, para trazer vida, e vida em abundância para mim e para você, e por isso, nós não devemos jamais negligenciar aquilo que Deus tem como promessa, mas andando aqui na palavra, amado, eu comecei a perceber, que Deus traz a excelência de uma forma sobrenatural, mostrando para mim e para você, amado, que não é para nós desistirmos, pelo contrário, é para nós progredirmos, porque Ele fala algo aqui, a respeito da maturidade. Nós estamos vivendo um tempo, amado, que muitas pessoas não têm mais maturidade no reino, as pessoas não estão fazendo aquilo que é necessário para crescimento no Evangelho, as pessoas procuram vitória, as pessoas procuram bênção, as pessoas procuram todas as coisas para que a grandeza de Deus venha se estabelecer sobre a vida dela, mas quando Deus cobra alguma coisa, ou quando Deus pede alguma coisa, a pessoa recua, ela não quer saber nada
nada daquilo que Deus tem sobre a sua vida. É normal isso acontecer. Por quê, amado? Porque essas pessoas, elas estão com imaturidade no coração, elas não cresceram. Eu vejo que às vezes tem pessoas, amado, que estão 10 anos no Evangelho, 15 anos no Evangelho, 20 anos no Evangelho, mas não conseguem viver o sobrenatural de Deus, sendo que a palavra de Deus diz, amado, que a nossa mente, o nosso coração, a nossa história, a nossa vida, ela se renova a cada manhã. Então, se você conhece alguém que ela não está vivendo o sobrenatural de Deus, ela precisa renovar a mente dela, para entender, amado, que Cristo, ele já não estará mais, ele já não está mais na cruz, pelo contrário, ele está muito vivo, aleluia, no nosso meio, para trazer excelência e manifestar a grandeza dele de uma forma sobrenatural. E o escritor aqui de Hebreus, aleluia, ele fala algo, amado, ao meu coração de uma forma surpreendente, dizendo assim, ó, quando fez, aleluia, Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem julgar. Preste bem atenção aqui. Quando Abraão estava na terra, biblicamente falando, amado, ainda não havia lei. Ou seja, era Abraão e Deus. Não existia lei, porque a lei veio depois de Moisés. Moisés recebeu esta lei para determinar aquilo que era necessário. Só que naquela época, Abraão, ele tinha algo como promessa. Agora preste bem atenção. Você acreditar no invisível que você não vê, mas você tem que ter intimidade para acreditar que Deus vai fazer, é algo que é sobrenatural. E isso, amado, é tão interessante, porque quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que ele faz é tirar, aleluia, ele da casa dele. Ou seja, tirar ele daquele sossego, daquele marasmo, daquela situação que ele está fazendo. Sabe por que às vezes Deus não honra a nossa história? Sabe por que às vezes não acontecem as coisas que nós estamos buscando de Deus, amado? Porque simplesmente a gente ora e esquece aquilo que a gente orou, esquece a provisão que Deus vai fazer. Às vezes nós esquecemos a promessa. Só que Abraão não. Eu acho tão lindo da parte de Abraão, porque Abraão era uma pessoa que era persistente. Diga comigo, persistente. E por que ele era persistente, amado? Porque quando ele se posicionava para buscar aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida dele, quando Deus falou com ele, aleluia, o próprio Deus falou com ele, ele não ficou esperando, será de como que vai acontecer, de que maneira vai acontecer. Não, amado, a Bíblia diz que ele vai, e ele vai atrás da vitória, ele vai atrás da bênção dele, ele corre atrás daquilo que ele entendia que Deus estava falando com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes, amado, nós temos um chamado profético da parte de Deus, e quando Deus fala conosco, às vezes aquilo que nós estamos fazendo parece loucura. É verdade, parece loucura. As pessoas já não começam a compreender. Por quê? Porque nós recebemos um chamado, e quando nós recebemos um chamado de Deus, e nós entendemos a voz do Espírito, nós começamos a andar em novidade de vida. Aí as pessoas começam a olhar para nós e às vezes até rejeita a nossa vida, às vezes até rejeita a nossa história. Por quê? Porque não compreende o que está acontecendo. Quantas vezes, amado, pessoas da nossa própria família não compreendem o que Deus está fazendo. Às vezes fala assim, agora é pastorzinho, agora é homem de Deus, agora só vive na igreja. Louvado seja Deus. Se você está fazendo isso, se você está buscando o céu, sabe por quê, amado? Eu conheço grandes homens e mulheres de Deus, que independente do que estão fazendo, eles estão trabalhando no reino. Para quê? Para que a grandeza de Deus se estabeleça sobre a vida deles. A Bíblia vai relatar, amado, que Deus vai tratar com Abraão. E a Bíblia relata, amado, que quando Deus vai tratar com Abraão, ele se posiciona diante de Abraão e fala com Abraão e diz para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, deixa tudo para trás, e eu vou, aleluia, vou te honrar. Vai para uma terra que é uma terra longínqua e desconhecida. E ele vai, e quando ele vai para uma terra longínqua, amado, diz a palavra que ele se posiciona e ele vai buscar aquilo que era como promessa para a vida dele. Mas presta atenção, Deus fez alguma promessa para ele antes disso? Não fez. Deus falou alguma coisa para ele de como seria, como que Deus iria fazer? Deus não fez. Deus simplesmente falou para ele: ó, pega e sai. E ele foi naquele que era a visão que Deus tinha colocado no reino. E a Bíblia diz, amado, que ele sai. E quando ele sai, tinha um ali que era espertinho, né? Um deles que era muito espertinho. Quem era? Quem? Você não sabe? Você não conhece? Eu vou te apresentar, Ló. Ele era muito espertinho, porque ele falou assim: olha, se Abraão está saindo, eu vou sair atrás. Deixa eu falar uma coisa para você, isso me ensina alguma coisa. Eu prefiro andar com quem tem unção. Isso me ensina alguma coisa. Eu preciso andar com pessoas que têm alguma coisa para me dar. Escute isso. Ló, aleluia, vai atrás de Abraão e começa a andar com Abraão.
A Bíblia diz, amado, que Abraão começou a pisar na terra e começou a ser abençoado. Mas presta atenção, a Bíblia também vai relatar que Abraão tinha alguns conflitos dentro do coração dele. Por quê, amado? Porque ele começou a crescer de uma forma sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. E você sabe que quando você começa a crescer no sobrenatural, amado, muitas das vezes você vai ser questionado. Diz a palavra de Deus, amado, que Abraão, aleluia, ele se posiciona e ele chega para Ló, porque a Bíblia diz que era muita coisa. Eu estou correndo, amado, por causa do horário, mas a Bíblia diz, amado, que era muita coisa, que eles começaram a construir, eles começaram a crescer. Diga comigo assim, olha, quem está em Deus consegue viver o sobrenatural de Deus. Agora o mais gostoso, em todas as áreas. Deixa eu falar uma coisa para você. Em todas as áreas da tua vida, está na hora de você começar a viver o sobrenatural de Deus. Se tem coisas na tua história que você não está vivendo, amado, começa a observar onde é que Deus quer tratar com você. Porque muitas das vezes, amado, nós erramos diante do altar. Nós não entendemos, Deus está me chamando para me tocar, Deus está me chamando para cantar, Deus está me chamando para pregar. Às vezes não é isso. O que eu estou dizendo não é isso, amado, preste atenção. Davi era o quê? Davi era um rei. Por que ele era rei, amado? Porque ele não tinha medo de fazer aquilo que Deus mandava para ele. Ele foi ungido para conquistar, ele foi ungido para chegar no trono de Deus. E quando ele foi ungido, ele já assumiu o posto de rei? Não. Muitas das vezes as pessoas querem púlpito, amado, mas não sabem entender que Deus levanta reis no meio dessa terra, para ser semeadores, para ser abençoadores, para fazer diferença em vidas, amado. A Bíblia diz, amado, que ali, aleluia, Abraão recebe aquele chamado, e Deus vai com ele, oh glória. Deus pega ele, aleluia, e leva ele para o lado de fora da tenda. Diga comigo, para o lado de fora da tenda. E quando ele sai para o lado de fora da tenda, Deus vai tratar com ele, especificamente com ele. E quando Deus vai tratar com ele, amado, há uma manifestação de Deus ali. E Deus fala assim para ele: Abraão, olha para o chão. Lembra disso não? Consegue lembrar disso não? Deixa eu ir lá, que você não está lembrando, não está lendo a Bíblia. Aleluia. Gênesis. Aleluia. No capítulo 12, a Bíblia diz que Abraão, ele recebe o chamado. No verso 13, ele começa a receber de Deus um chamado específico daquilo que Deus tinha sobre a vida dele. E ele começa a ver, aleluia, as coisas acontecendo, os milagres acontecendo. Mas diz a palavra, amado, porque ele se enriqueceu muito. A Bíblia diz que Abraão chega em Ló e diz para Ló: Ló, não dá mais para a gente ficar junto. Mas ele tinha um carinho por Ló. Diga comigo, carinho. E ele falou para Ló: Ló, vamos decidir aqui o que nós vamos fazer. Se você quiser, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, aonde você olhar, onde os seus olhos alcançarem, você pode olhar, porque eu vou te honrar. E aí Ló saiu, e a Bíblia diz que ele vai fazer o quê? Ele vai olhar a campina. E quando ele olha a campina, ele vê todas as coisas ali na campina, ele olha para aquele lugar e ele fala assim para Abraão: Abraão, eu vou escolher a campina. E a Bíblia diz que Abraão fala para ele: pode ir. Só que, preste bem atenção, estava sobre quem a unção? Estava sobre quem a unção? Sobre Abraão. Por quê? Abraão era escolhido. Diz a palavra, amado, que aquele homem chamado Ló, ele desce. E quando ele desce, ele vai para, aleluia, para buscar aquilo que ele tem. Por quê? Os olhos dele tinham enxergado, aleluia, uma campina que era muito maravilhosa. Sabe, amado, nem tudo aquilo que nossos olhos estão vendo é aquilo que Deus vai fazer. Deixa eu dar um retrato disso para você. Talvez o que você está vivendo hoje, achando que Deus não vai fazer o sobrenatural na tua vida, deixa eu dar uma notícia boa para você, amado. Apaga todo o teu passado, porque tem coisa nova para chegar. E vou dizer mais para você, lá e a sua decanta. Vou dizer mais para você, aleluia. Por enquanto você ficar atrelado ao passado, você não vai viver o presente de Deus. Mas bispo, olha, eu estou vendo, a minha vida está sendo destruída, a minha história está sendo destruída. Ei, apaga o passado. Começa a viver o sobrenatural de Deus, para que a grandeza de Deus se estabelece. A Bíblia diz, amado, que Ló, ele vai para a campina, porque ele enxergou, aleluia, a campina como coisas maravilhosas. Mas diz a palavra, aleluia,
que Deus vai e trata com Abraão, e pega Abraão e leva para uma terra seca. Diga comigo, terra seca. E quando ele chega na terra seca, ele começa a trabalhar naquela terra. E quando ele começa a trabalhar naquela terra, aquela terra começa a produzir. Diga comigo, produzir. E quando ele começa a produzir, algo novo começa a acontecer naquele lugar. Deixa eu falar uma coisa para você, dando um aspas aqui. Quando você tem a unção de Deus na tua vida, aonde você pôr a planta dos teus pés, abençoado é. Aonde você pôr a tua mão, abençoado é. Ei, deixa eu dar um recado de Deus para você. Tudo que tenta parar você não consegue, porque maior é o teu Deus que está no controle da tua vida. A Bíblia diz, amado, eu fico imaginando. Não vai pensar, amado, presta atenção. Não vai pensar que ele não teve conflito na mente, porque eu e você temos conflito. Abraão também era homem e tinha conflito, porque ele chega para Deus e ele começa a falar com Deus, e Deus pega ele na mão de Abraão, leva ele para fora. E quando Deus leva Abraão para fora, mostra para Abraão: Abraão, a terra está seca, está seca. Então olha a areia e conta a areia, se você é capaz. Conta a areia, se você é capaz. Abraão assustou, porque falou: peraí, Deus, como é que eu vou conseguir contar a areia? Deus falou assim: então, a tua descendência será maior que essa areia. A tua história será maior que essa areia. Talvez você não entendeu. As lutas que você passa, ou as dificuldades que você passa, é porque aquilo que Deus vai fazer é muito maior. O que depende é você entender, aleluia, a posição que você vai tomar. Porque Abraão podia falar para Deus: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Abraão podia dizer para Deus: Deus, eu não quero ficar aqui não, a terra é seca. Aquilo que eu estou vivendo é muito seco, eu não consigo ficar aqui, é muito dificultoso para mim ficar aqui. Só que Deus usou, aleluia, a vida de Abraão e disse para Abraão: Abraão, pode corrigir, pode consertar, pode fazer tudo o que é necessário. Ló, ele vai para o Jordão, mas Abraão fica na terra de Canaã, e diz a palavra de Deus que há uma promessa de Deus para a vida dele, e essa promessa tinha que ser cumprida. Deixa eu dar um parênteses aqui, amado. Tem promessa de Deus para você, e as promessas de Deus para você, amado, não vão ficar escondidas diante do coração de Deus. Tem coisas que estão escondidas, amado, que vão ser reveladas, e a Bíblia diz, amado, que vai ser revelada para quem? Para os seus profetas. Aleluia. Nada, amado, vai ficar escondido, porque o que Deus tem para mim, o Deus tem para você, Ele vai realizar tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Diz a palavra de Deus, amado, que Abraão traz, e ele começa a manifestar a grandeza de Deus no verso 13, lá no verso, aleluia, 16, ele diz assim, olha, verso 13, capítulo 13, verso 16, diz assim: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó dessa descendência, percorra esta terra, aleluias, de alto a baixo, de um lado a outro, aleluias, porque eu a darei a você. Fala para o teu irmão assim: olha, Deus tem promessas que é só para você. O problema é que a gente quer a promessa do outro, a gente quer viver sonho do outro, a gente que se preocupa com o outro, e Deus não tem isso, amado. Por isso que Deus permitiu Ló ficar distante de Abraão. E aí começou a acontecer algo sobrenatural na vida de Abraão, porque a multiplicação começou a acontecer. No verso 18 ele diz assim: então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, aonde constituiu um altar dedicado ao aleluia. Sabe o que Abraão estava fazendo ali? Deus, aleluia, usou Abraão e ele voltou para as terras de Manré, e quando ele chega lá, ele constrói um altar. O problema é que nós queremos receber a bênção ou a vitória do Senhor, mas nós não queremos construir um altar naquilo que Deus chamou a gente para construir. Mas bispo, hoje eu preciso construir um altar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Não, o altar é você mesmo, diante do reino, diante daquilo que Deus chamou você para fazer. Porque quando você tem isso dentro da tua vida, amado, começa a trazer prosperidade. A Bíblia diz, amado, que a unção de Abraão era sobrenatural, e ele começou a crescer e desenvolver naquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Preste bem atenção. Só que a Bíblia diz, amado, que o amigo dele, que o primo dele, o parente dele, começou a passar dificuldade. E quando ele começou a passar dificuldade, por quê? Lá em Sodoma e Gomorra, diz a palavra
no capítulo 14, que Ló começou a passar e começou a ter lutas e dificuldades. Só que Abraão, amado, ele podia fazer tudo e largar Ló para lá, podia ou não podia? Só que ele não largou. A Bíblia diz, amado, que Abraão, ele vai e ele abraça aquele irmão, aquele parente, ele vai e ele conquista tudo de novo. Só que tem um detalhe aqui, amado. Quando ele vai para a peleja, diz a palavra que ele vai lutar, ele vai pelejar, porque ele não podia ver aquele Ló sofrendo todas aquelas angústias, independente do que Ló tinha feito. Deixa eu falar uma coisa para você, independente do que as pessoas fazem ou deixam de fazer, muitas das vezes nós atrelamos a nossa vida um erro da pessoa, e às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer naturalmente. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Deus não está preocupado com aquilo que as pessoas estão fazendo em você. Deus quer ver em você o que Ele vai fazer. Aleluia. O problema é que a gente fica se preocupando, de que maneira vai acontecer, de que jeito vai acontecer. Mas fulano vai falar de mim, a Mariazinha vai falar de mim, a Joaninha vai falar de mim. Abraão se posiciona e vai de encontro a Ló. Aleluia. E quando ele chega naquele lugar, ele vê Ló sofrendo. Por que ele vê Ló sofrendo? Ele já tinha perdido tudo, os homens tinham roubado tudo que ele tinha ganhado junto com Abraão, e ele fala: não, Ló, você não vai ficar aqui. Diz a palavra que ele pega Ló e traz junto, ele pega os bens de Ló, ele destrói todos aqueles homens que estão indo contra ele, para fazer a diferença na vida de Ló. Oh, aleluia. E quando ele traz Ló para perto dele, amado, ele começa a fazer algo diferente na vida dele. E a Bíblia diz, amado, que quando ele volta, diz a palavra que ele se posiciona, e quando ele se posiciona, ele está com os bens, diga comigo, os bens que ele tinha saqueado. Escute isso. E ele pega aqueles bens, e quando ele vai, amado, aleluia, diante do rei de Sodoma, a Bíblia diz que o rei de Sodoma estava irado com ele, mas o rei sabia que não podia tocar nele. Deixa eu dizer uma coisa para você: podem ficar irados contra você, mas tocar naquilo que Deus já fez. Ei, a promessa de Deus para a tua vida, e tocar naquilo que Deus já fez, ninguém pode tocar. O que Deus já deu para você, amado, ninguém pode tirar. O problema é que a gente está preocupado com a nossa mente, com o nosso coração, o que vai acontecer. A Bíblia diz que naquele momento, oh glória, a Bíblia diz que Abraão chega diante de todos aqueles homens, e a Bíblia diz, amado, que aquele homem, que era o rei de Sodoma, chega para ele e fala assim: olha, eu vou fazer uma troca com você, eu vou trocar algo contigo. O que você vai fazer? Olha, você me dá os homens, mas pode ficar com os despojos. Abraão fala assim: eu não vim aqui buscar isso, eu vim aqui buscar os homens e não os despojos. Tem gente preferindo os despojos, esquecendo aquilo que foi buscar. Uau! Deixa eu repetir uma coisa para você. Tem gente que está trocando 6 por meia dúzia. Se Deus falou para você que é os homens que você vai resgatar, não queira pegar os bens, porque tem pessoas que estão preferindo os bens. E quando você prefere os bens, você está negligenciando o Deus invisível na tua vida. Como assim, bispo? Como que eu estou negligenciando? Tá? Sabe por quê? Porque o Deus da promessa estava sobre quem? O Deus da promessa está sobre quem? Deixa eu repetir para você: o Deus da promessa está sobre você. Deixa eu repetir aqui: o mesmo Deus de Abraão, que estava sobre Abraão, está sobre você. E a Bíblia diz, amado, que Abraão não aceitou uma barganha, não aceitou uma troca, não aceitou, porque ele sabia o que Deus tinha na vida dele como promessa. Tem muita gente trocando 6 por meia dúzia e não consegue receber o que Deus tem. E por que não consegue receber o que Deus tem? Porque prefere as coisas naturais. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: é ano do sobrenatural, então não queira o natural. E eu vou dar um parênteses aqui. Tem muita gente que está acomodado. Rapaz, eu não consigo. É verdade. Tem gente que está acomodado. Sabe aquela coisa assim: tá bom demais para mim. O que Deus tem dado está bom demais. Deixa eu falar uma coisa para você: se Deus está colocando algo na tua mão, é porque Ele tem algo a mais para colocar. Deus, Ele não para em trabalhar na tua vida. Mas eu só estou experimentando só um pouquinho de Deus. Glória a Deus por isso, mas não pare.
Porque Deus tem muito mais para acrescentar na tua vida. Tem gente que olha assim e fala assim: ei, mas o pouquinho que eu estou recebendo já está bom para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele tem muito mais. Fala comigo assim: Deus tem muito mais para fazer na minha vida. Tem gente que entra assim na igreja. Tem gente que entra na igreja e fala assim: eu sou empresário. Eu sou dono não sei de quê. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Você pode ser dono do que for. Deus pode te exaltar de uma forma sobrenatural, como fez na vida de Abraão. Só que Abraão preferiu resgatar e trazer de volta aquilo que era dele. Ele não quis nada que era dos outros. Ele não pegou nada que era dos outros. E a Bíblia diz, amado, que ele vai e ele oferece para quem? Aquelas ofertas. Você está aqui não? Para Melquisedeque. Uau! E ele se posiciona de uma forma gloriosa. Por quê? Ele oferece aquilo? Aleluias, porque era uma oferta. Ele se posiciona para oferecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que não é teu, você não precisa atrelar a você. Tem um monte de gente atrelando na sua própria vida aquilo que, olha, eu quero, olha, no verso 17, capítulo 14, diz assim, voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, sobre os reis da qual havia aliado, rei de Sodoma, foi ao seu encontro no vale de Javé, isto no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão, o quê? Pão, vinho, e o abençoou Abraão, dizendo: bendito seja o Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão lhe deu o quê? O dízimo E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: aleluias, mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence. Fala para o teu irmão assim: não aceite suborno. Aleluia. Acredita no que Deus vai fazer, meu irmão. Acredite na promessa. Acredita naquilo que Deus vai te surpreender nesse ano. Acredita que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Escute isso. Aleluia. Lá no capítulo 15, amado. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. E aqui eu começo a pregar para você. Até agora eu só li. Mas agora eu vou começar a pregar para você. Diz a palavra, a hora não vai deixar, mas diz a palavra, que naquele momento ele se posiciona diante do reino, diante da grandeza de Deus, diante do poder de Deus. E Deus, pela segunda vez, aparece a Abraão, só que agora em uma visão. E quando ele aparece para Abraão em visão, Abraão, amado, ele fica assustado, porque naquela época não era normal aparecer daquela forma. E quando Deus aparece para Abraão, amado, ele coloca, aleluia, diante de Abraão algo sobrenatural, e ele diz para Abraão: Abraão, não tenha medo. Ei, muitas das vezes nós achamos que Deus é um Deus que mata, um Deus que judia, um Deus que pesa, mas Deus falou através de Abraão, se posicionando, disse para Abraão: Abraão, não tenha medo. Ei, acho que você não me entendeu. Deus está dizendo para você: não tenha medo, porque esse ano é o ano, aleluias, da transformação. Esse é o ano da conquista. Esse é o ano, aleluias, da multiplicação na tua vida. Só que é interessante, o que Deus fez na primeira vez com Abraão? Levou ele para fora e fez o que com ele? Mandou ele contar o que? Areia. Você está aqui não? Foi ou não foi areia? Aí agora Deus fala para ele: não tenha medo, Abraão. Não tenha medo, porque, aleluia, algo vai acontecer na tua vida. Algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. E aí diz a palavra, amado, que Abraão se posiciona. E eu vou ler para aqui para você entender, olha. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que darás de contínuo aos seus filhos, ao herdeiro Eliezer, o Damasco? Acrescentou: tu não me deste nenhum filho, sabe por quê? Porque ele estava preocupado como que iria acontecer na vida dele, porque grandes coisas o Senhor já tinha feito. E Abraão estava dizendo para ele: Abraão, quieta.
Abraão, silencia. Abraão, não tenha medo. Meu irmão, deixa eu falar um recado de Deus para você. Não tenha medo naquilo que você está enfrentando hoje, não. Porque aquele que parece, aleluia, uma destruição na tua vida, vai ser transformado em vitória. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Naquela posição diz a palavra, amado, que Deus vai, aleluia, e visita Abraão. Aleluia. Dizendo para ele assim, ó. Assim será a sua... Ele pega Abraão e diz para Abraão, Abraão, não vai ser Eliezer o seu, aleluia, herdeiro. Não vai ser. Tem algo novo para você, Abraão. Tem algo sobrenatural. Ei, amado, muitas das vezes eu e você achamos que vai ter algo que vai espantar. Sabe o que Deus fez com Abraão? Pegou na mão dele. Cadê? Vem aqui, ô Mateus. Imagina que Mateus é Abraão. Sobe aí. Imagina que Mateus é Abraão. Deus vai, visita Abraão e olha para Abraão e faz as promessas para ele. E era durante o quê? Aleluias. Diz a palavra que Deus vai e pega na mão dele e fala assim, ó, vamos lá para fora. Você está querendo Eliezer? Vamos lá para fora. E leva ele para fora. E quando ele leva ele para fora, escute isso. Deus fala assim para ele, olha, Abraão, o teu filho não será, aleluia, Eliezer. Lá no versículo 6, ele diz assim, ó, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Só que no verso 5, ele olha e leva Abraão para fora. Escute isso. E quando Abraão sai para fora, Deus fala assim para Abraão, Abraão, você já olhou a terra, não olhou? Agora olha para o céu. Ei, primeiro Deus mostrou para Abraão o plano, aonde você pode pisar. Deus falou para Abraão, Abraão, ó, fica firme, aonde você pisar. Abraão ainda estava assim, ó, duvidando. Ai Deus. Ali ele ficou e Abraão, Deus falou para Abraão, ó, tá vendo essa areia? Pode contar. Deus sabia que Abraão não ia conseguir contar aquilo nunca. Deus sabia que Abraão não ia conseguir manifestar aquilo nunca. Aí Abraão vai, sabe aquele, até vejo isso, aquele chorãozinho. De repente no nosso meio tem, né? Espero que não. Mas tem aqueles assim, ai, o que vai acontecer? De que forma vai acontecer, amado? Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que nós conquistamos é pela fé. E se não chegou aos nossos olhos, aleluia, é porque Deus está preparando o melhor para nós. Deus leva, aleluia, Abraão e fala para Abraão, Abraão, pisa na terra. Aí ele entra, pisa na terra, acredita e começa a viver o sobrenatural de Deus. Só que no meio do caminho ele fala, Deus, a terra é muito grande, o lugar é muito espaçoso. Mas e agora, Deus, quem vai tomar conta de tudo isso? Quem vai ficar com tudo isso? Como que vai ser? Eu tenho Damasceno aqui, eu tenho Eliezer aqui, é ele que vai substituir. Deus fala, ei, eu tenho promessa, Abraão, eu tenho promessa, escute, olha, ai Deus, ele pega na mão de Abraão e leva Abraão para fora, diga comigo, para fora. E quando chega do lado de fora, Deus fala para ele assim, Abraão, para de olhar para a terra e agora olha para o céu, conta as estrelas. Conta as estrelas, Abraão, se você puder contar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez no teu olho carnal você não vai enxergar, você não vai ver, mas Abraão olhou para o céu e começou a contemplar a glória que Deus tinha na vida dele. E diz a palavra, meu amado, você não está entendendo. Você não está entendendo. Deus está dizendo assim para você, os teus olhos não estão vendo, você não está enxergando, mas tem promessa de Deus prontinha para você nesse ano.
Aí sabe o que eu aprendi? E eu fiquei louquinho quando eu aprendi isso. Eu gosto quando a palavra de Deus, ela move em mim, porque eu sei que Deus tem algo maior para fazer. Ficar naquela coisinha só do natural não é comigo não. Deus vai e pega na mão de Abraão, olha para Abraão, olha no céu. Ele olhou no céu. Diz a palavra que quando ele começa a contemplar, ele Deus mandar ele contemplar. Ele começa a ver, aleluia, e Deus fala assim para ele: olha para o céu e vê as estrelas, se você puder contar. Ou seja, Deus já deu para ele pisar na terra firme. Deus falou: se você conseguir ver o que eu estou fazendo na tua vida, diante desse céu imenso, é tudo teu. O sobrenatural é teu. Ei! Mas presta atenção. Olha o que Deus falou comigo. Algo importante para mim e para a tua vida. Você fala assim: como assim isso? Deixa eu contar um segredinho para você. Você consegue ver estrelas no céu durante o dia? Se eu contar que na palavra diz que ele estava durante o dia. Ei! Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que Abraão viu as estrelas? Então Deus estava falando para Abraão: o que você não está enxergando é tudo teu. Aí eu fico olhando, amado. Ai, Deus. Eu fico imaginando Abraão. Quando ele vai lá fora, ele olha para cima e ele deve falar assim: mas Deus, eu não estou enxergando nada. A Bíblia diz, amado, que os teus olhos não veem. É o maior de Deus na tua vida. Escute isso. Maia, você está preocupado com o que está acontecendo, e Deus está falando: o que você não viveu, Abraão, em 10 anos na tua vida, o que você perdeu lá atrás, não olha para trás não, tem algo bom na terra, mas também no céu, porque eu vou te levar e você vai ver. Oh, maravilha. Deixa eu ir lá. Meu Deus. Red Bull. No verso 6, ele disse assim: Abraão creu. Você está aqui não? Eu podia pregar para você só nesse versículo. Porque no verso 6 ele diz assim, ó: Abraão creu no, e isso lhe foi creditado. Você está aqui não? Primeiro crer, depois ser acreditado, e depois vem o quê? Justiça. Primeiro você tem que crer, meu amado, naquilo que Deus prometeu para você. Primeiro você tem que entender o que Deus vai fazer. Ei, sabe, ei, vem aqui, olha aqui. Primeiro Abraão teve que crer naquilo que ele não estava enxergando. Segunda coisa, aleluias, Deus, quando mostrou para ele, Deus acreditou nele, algo que os homens naturais não tinham. Agora eu pergunto para você: você é carnal ou é espiritual? Tem gente que não dá crédito para você, mas vamos ver que Deus é Deus na tua vida. Tem gente que olha para você e fala assim: mas ela, mas ele,
Como isso vai acontecer? Ei, eu vou aqui no versículo de novo. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus crê em você, acredita em você, deposita confiança em você, ninguém pode tirar o que Deus já acreditou na tua história. Oh! Ei, sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. E ele diz assim, ó, ei, isso lhe foi imputado como justiça. Agora vem, imagina Deus, alguém querendo tocar naquilo que é teu. Mas eu quero para mim, eu quero fazer, eu quero que acontecer. A justiça de Deus vem e prevalece. Você quer entender isso? Bispo, mas como é que você sabe tudo isso? Eu vou dizer para você, vamos lá. Olha isso. Eu vou mais rápido por causa da hora. Escute isso. No verso 9, Deus falou assim para ele. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, e todos os 3 anos de vida, e também, aleluia, e todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha, uma pombinha. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os no meio e colocou na metade em frente à outra, e as aves, porém, ele o cortou. Verso 11, nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão a enxotava. Verso 12, o que está dizendo aí? Era de dia. Era de dia. Você não me entendeu? Ao pôr do sol significa que quando Deus mostrou para Abraão, era de dia. Foi formado num sono profundo, e eis que vieram sobre ele. Aleluia. Você está aqui não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus deu um sono a Abraão, porque Deus tinha revelado a ele algo muito maior do que aquilo que ele estava esperando. Você está pronto para receber o que você nunca esperou receber naquilo que Deus determinou sobre a tua vida? Sabe qual que é o problema, amado? Que às vezes a gente está durante o dia enxergando as coisas naturais, e era de dia quando Deus falou assim para ele: Abraão, olha para cima. Fala para o teu irmão assim, está na hora de você olhar para cima. E fala para ele assim, não tem problema você pisar, porque é terra firme. Ei! Deus queria manifestar sobre a vida dele de uma forma sobrenatural. Aleluias. Lá no verso 17 diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: os seus descendentes dei a esta terra, aleluia, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hetitas, dos perezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gizezeus e dos jubezeus, dos ezeus e dos ezeus. Eu acho que você não me entendeu tanto os Zeus, mas eu vou dizer uma coisa para você: os Zeus já é tudo teu. Aleluia!